Ou já perceberam que são dois presidentes muito originais estes? Bom, mas não são os presidentes, são os povos que são originais. Portanto, aquilo que foi, noutros países, uma cerimónia completamente diferente, converteu-se este ano naquilo que eu penso ser a minha ideia para o 10 de junho. O 10 de junho, em Portugal, tem um estatuto muito especial, porque quase tudo depende do Governo. O Presidente da República é um árbitro que só intervém em momentos parcialmente críticos, ou preventivamente para evitar que se chegue a momentos críticos. Mas desde o presente anos que ficou estabelecido que o 10 de junho depende do Presidente da República. Não há muitas realidades que dependam só do Presidente da República. E depois o Presidente da República, naturalmente, porque se trata de uma realidade que tem a ver, em termos administrativos, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem a ver com o Governo, tem a ver tradicionalmente também com as Forças Armadas Portuguesas, porque também é o dia das Forças Armadas. Acaba por acertar com o Primeiro-Ministro, mais ou menos, tem variado ao longo dos 40 e tal anos de democracia, como é o 10 de junho. E por isso o Governo aparece associado. Quando iniciei o meu mandato, tinha uma ideia. Os 10 de junho tinha de mudar um bocadinho em relação àquilo que tinha sido. Tinha sido muito importante, mas tinha sido muito importante num contexto, isto é, num quadro diferente da sociedade portuguesa. Primeiro, tinha de levar mais longe a ideia de ser o Dia das Comunidades. Todos os presidentes percorreram as comunidades. Eu não fui o primeiro. Todos. O Presidente Yanes percorreu, o Presidente Mário Soares percorreu, o Presidente Jorge Sampaio, o Presidente Cavaco Silva. Esteve em inúmeras comunidades. O que havia de novo era juntar o 10 de junho às comunidades. Que é uma ideia, já expliquei ontem, que me dizia muito, porque a minha família, há muitas gerações, está dispersa pelo mundo. E, portanto, há muito tempo que eu lutava pelo voto dos chamados imigrantes. Foi uma causa que depois venceu com maior amplitude em 97. Há muito tempo que apadrinhava muitas das ideias de que falou o Sr. Estado de Estado. E felizmente tem vindo a fazer o seu caminho, só que tarde. Ele anunciou aqui uma série de medidas importantes, mas ao fim de 45 anos de democracia. Demorou-se muito tempo. Falou-se muito das comunidades e muitos dos nossos compatriotas espalhados pelo mundo, e foi-se fazendo por uma coisa muito estranha. É que não há família em Portugal que não tenha alguém disperso no mundo e, no entanto, não tem sido, muitas vezes, uma prioridade nacional olhar devidamente para esses espalhados pelo mundo. Nós temos essas coisas especiais, é uma maneira de ser, uma maneira de viver. Mas depois, outra ideia minha era que o 10 de junho fosse um tempo e um momento de abertura. E por isso os presidentes das comissões organizadoras que eu fui escolhendo visaram, cada um à sua maneira, ser esse momento de abertura. O professor João Caraça, vivendo em França, um cientista, vendo de uma maneira muito especial. A minha ideia era, no fundo, fazer a ponte entre a comunidade intelectual e a comunidade dos portugueses que vivem em França, que vivia a outro ritmo e com outras preocupações. O professor Sobrinho Simões, para vir também do domínio da academia, fazer uma ponte com uma realidade que ele conhecia bem, que é a realidade luso-brasileira. O professor Onésimo de Almeida, que vive na América, mas que é açoriano, para dar o seu testemunho de como é visto lá de lá aquilo que é visto normalmente do lado de cá. E este ano, o presidente que ouvimos em Porto Alegre
e que ouvimos aqui hoje, para abrir o 10 de junho a formas de pensamento e a visões críticas que não têm sido as dominantes na governação do país nos últimos anos. O 10 de junho deve ser nacional, não deve ser de um quadrante, mesmo que esse quadrante esteja sufragado pelos portugueses no poder ou no governo. E por outro lado também não deve ser de uma geração, deve ser intergeracional e aberto a novos desafios. E estou feliz porque vai-se aperfeiçoando este meu objetivo e penso que este ano, quer em Porto Alegre, quer na praia, quer aqui, é possível ir alargando o 10 de junho. Mas aqui até se foi mais longe, que nunca tinha acontecido. O que é que aconteceu em França? Em França aconteceu que o presidente francês, sabendo do 10 de junho, quis associar-se a uma cerimónia. E apareceu nessa cerimónia. Não era inevitável que o chefe de Estado ou o chefe de governo aparecesse. Nós não o íamos convidar, porque não é uma visita de Estado. É uma comemoração de portugueses. Mas ele quis associar-se. Já pelo contrário, no caso do Brasil e dos Estados Unidos da América, não houve essa oportunidade. Não aconteceu. Não quer dizer que o chefe de Estado, nesses dois países, onde não há chefe de governo, o chefe de Estado e o chefe de governo, gostem menos das comunidades portuguesas, gostam imenso. Mas não houve essa oportunidade. Aqui não houve propriamente um convite especial. O convite surgiu depois. Quando se começou a falar no 10 de junho, em Cabo Verde, já nem sei como foi. O Sr. Presidente da República de Cabo Verde, falamos semana sim, semana não, às vezes semana sim, semana sim. No meio da conversa, começou cada um de nós a pensar como é que era o 10 de junho em Cabo Verde. Às tantas eu tinha uma ideia, ele tinha outra ideia. E juntavam-se as duas ideias. Depois, eu falava ao Primeiro-Ministro de Portugal, por causa da intervenção diplomática portuguesa. A senhora embaixadora Sofia, onde é que ela está? Está ali. Porque tudo isto era transcendental em termos organizativos. O senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde entrava também. E até ao fim, eu confesso-vos que eu não sabia qual era o programa. Porque eram 4 cabeças a pensar o programa, mais outras cabeças pelo meio. E eu vim para Cabo Verde a descobrir no caminho qual era o programa definitivo. Feito uma parte por Portugal, outra parte por Cabo Verde. Isto nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Como nunca tinha acontecido à vontade com que esta noite nós falámos como se estivéssemos a falar numa reunião de família. Em rigor não houve nenhum discurso verdadeiramente oficial, senão o da senhora embaixadora. E que foi curto, que foi só para dizer que apresentava os cumprimentos e apresentava os oradores. Porque o Presidente da Comissão Organizadora disse, como tinha dito em Porto Alegre, aquilo que sentia sobre uma realidade importante na vivência entre portugueses e cabo-verdianos. E, aliás, até mais sobre os cabo-verdianos vivendo em Portugal do que sobre os portugueses vivendo aqui. O que eu admito tenha sido uma perplexidade para os portugueses vivendo aqui, que estariam à espera do discurso clássico, que é o discurso dirigido àqueles que estão longe e que, naturalmente, vibram com a ideia de veio o Presidente, veio um Primeiro-Ministro ou um membro do Governo que o representa, falar da pátria distante, mas não está tão distante assim, e quando está distante, o que é que vai fazer para estar menos distante? E depois sou Presidente da República de Cabo Verde também muito à vontade, com a vontade de quem viveu em Portugal durante décadas e nos conhece por dentro e por fora, se não precisa de nenhuma explicação, nem de leituras para além daquelas que faz permanentemente, veio dar também a sua achega familiar. E, portanto, estamos aqui numa conversa de família. E nessa conversa de família, é evidente que nós temos
o 10 de junho é uma mistura de passado, de presente e de futuro. E no passado, nesta conversa de família, nós acabámos por dizer em tons diferentes aquilo que eu também disse em Porto Alegre e ontem voltei a dizer, que é que aqui em Cabo Verde se percebe mais. Mas também se podia dizer nos outros países onde celebramos o 10 de junho. É que há no passado coisas que correram bem e coisas que correram mal. Em França também, com os nossos compatriotas para lá foram, houve muita coisa que correu mal. Começou por correr mal, porque obrigou a que eles fossem para lá, como foram. Depois viveram nos Bidonville e correu muito mal. E as relações com as autoridades locais e com as autoridades centrais tiveram problemas. Diferente foi a questão no Brasil. É uma questão mais longa, é uma questão mais complexa, porque houve migrações em vários séculos e ainda nas mais recentes de várias naturezas. E diferente é o caso dos Estados Unidos da América, porque aí é uma comunidade que é, sobretudo, muito açoriana. Não apenas, mas muito açoriana. Aqui foi diferente. Aqui é diferente. Porque não há grandes comunidades francesas em Portugal. Está agora a começar a haver. Porque não há comunidades americanas em Portugal. Há uma fortíssima comunidade brasileira em Portugal, que realmente explica também um teor muito particular do relacionamento que existe. Mas que é diferente do relacionamento luso-cabo-verdiano. E, portanto, quando falamos no passado, é óbvio que temos de reconhecer que esse passado foi um passado que deixou traços, e nesses traços, há traços como aqui foi apontado, e nós sabemos que muitos deles foram traços marcados pela própria natureza da relação colonial, que foi diferente de território para território, mas teve traços comuns. Foi diferente. Eu lembro que no outro dia, ao receber um chefe de Estado de um país de língua portuguesa, há um jornalista desse país que diz: porque é que tratam os nossos nacionais muito piores que os cabo-verdianos aqui em Portugal? Uma pergunta. Vai estar assim. Na conferência de imprensa. Estupefação do chefe de Estado. Do país irmão. Como imaginou, esse tipo de comentários quando se envolvem três Estados são sempre melindrosos. Porque é falar de três Estados. E nem sequer de dois. Já de dois é complicado. De três é muito complicado, não estando o terceiro presente nem representado naquele momento. Bom, mas isto para dizer, como aqui foi recordado, que houve muitas vezes no fazer da história de Portugal um lado mítico e heroico, que foi não apenas de um regime, mas de vários regimes. Mas em certos regimes, naturalmente, assumiu uma feição mais grandiloquente. E que há jovens gerações de historiadores que têm vindo a levantar o debate sobre esse mesmo passado. Isso é um facto. E estando nós aqui a falar em família, é um facto. E por isso eu tenho dito que não é possível aceitar a história a benefício de inventário. Nós não podemos olhar para a história e dizer: olha, como se fazia nas heranças. Olha, eu da herança só aceito isto. O resto não aceito. A história é o que é. Não é possível estar a dizer: eu da história aceito uma parte, de outra parte não aceito. Foi o que foi. Podemos gostar mais ou gostar menos. Honrarmos mais, como disse em Porto Alegre, de uma parte, e evocarmos outra, honrando-nos menos. Muito menos. Mas é uma realidade. É uma realidade que enriquece o 10 de junho o falarmos do presente. E o presente, e aqui chego aos nossos compatriotas que aqui estão,
são coisas boas e também outras menos boas. Eu não vou repetir as boas, mas menos boas. Porque é que as tarifas aéreas são umas aqui e outras acolá, e porque é que há razões que explicam porque é que são aqui e acolá, ou não explicam. E sei que isto é uma questão sensível no Mindelo. Eu sei que é. Porque é que o sistema que começou a ser praticado, e é muito inovador, que é da participação de cidadãos com deficiência visual, exige no estrangeiro uma máquina e uma estrutura que não é possível montar de um dia para o outro, e daí queixas. E o Presidente da República de Cabo Verde, sendo tanto Portugal, que às tantas me disse, olha, vieram dizer-me isto, é uma queixa. Eu disse, pois é, porque é um sistema que está a ser aplicado em termos pioneiros. Têm razão os nossos compatriotas quando de facto dizem que um pouco por todo o mundo não foi possível de um momento para o outro ter a certeza da garantia do sucesso de um sistema que era experimentado pela primeira vez. Isto são realidades. Como são realidades do presente, aquelas que aqui foram citadas, pensando agora numa comunidade que eu elogiei ontem e elogio hoje outra vez, a cabo-verdiana em Portugal, que é a dificuldade em termos de participação política a ver no nosso país, e isto é comum a todas as comunidades não portuguesas existentes em Portugal, a falta de representatividade política a nível dos protagonistas políticos e dos protagonistas económicos e sociais. É uma coisa que me preocupa há muito tempo. Quando fui líder partidário, criei uma figura para contornar a lei, que não era de militantes ou filiados, mas era quase para permitir a inscrição, desde logo, de membros da comunidade de língua portuguesa. Mas é um facto, a ausência de representação no Parlamento, no poder local, com exceções, agora sem verificado, nos parceiros económicos e sociais, de uma realidade que somada significa no mínimo 500 mil de pessoas, para mais, e isso naturalmente assume um caráter mais premente no caso de nacionais de países da CPLP, relativamente aos quais há um estatuto constitucional, um estatuto legal, que se deseja privilegiado. É um facto. Como é um facto a necessidade de, social e economicamente, lutar por condições e culturalmente que permitam ir mais longe naquilo que é o aprofundamento da presença de comunidades como a comunidade cabo-verdiana no nosso país. Mas o 10 de junho também é futuro. E nisso este 10 de junho também foi muito original. Porque o Presidente da República de Cabo Verde, na intervenção de ontem, abertamente disse, olha, eu tenho aqui duas propostas, que como imaginam não são novas, já tínhamos falado disso várias vezes, e uma correspondia a um ponto em que estamos em convergência, temos de ir mais longe na mobilidade. E se não for possível que todos os países da CPLP vão até à fase última, ou até fases mais avançadas na mobilidade, que possam ir aqueles que queiram. Se não forem todos, que não impeçam esses que não vão, que outros possam ir. Como? Unilateralmente ou bilateralmente. Unilateralmente é difícil estar a dispor da vida dos que não querem, mas bilateralmente é possível. Se houver Estados que querem dar esse passo. E é positivo ouvir-se
como ouvimos ao Sr. Estado, dizer que na reunião de hoje dos seus primeiros ministros, de que eu fui testemunha ocular involuntária, porque vinha do meu exercício matinal, cruzando-me com os seus primeiros ministros que iam para o exercício matinal deles, de diferente natureza, embora completando-se. O que é facto é que chegaram à conclusão de que era possível começar a preparar esses passos. E nós sabemos, e Cabo Verde sabe, que Portugal quer, desde há muito tempo, Cabo Verde quer, e temos de encontrar a fórmula de querer com duas condições. A primeira é que não seja visto como algo contra os outros Estados-membros da CPLP. E havendo reuniões que envolvem todos, essas reuniões têm primazia sobre aprofundamentos bilaterais. Segundo lugar, que não venham criar problemas da parte de quem, no quadro europeu em que Portugal se integra, não tem a mesma compreensão que nós temos em relação a esta matéria. Porque há outros países europeus que têm a mesma compreensão que Portugal. O Sr. Presidente de Cabo Verde citou ontem por isso eu o cito, o Luxemburgo, porque há uma comunidade portuguesa fortíssima, uma comunidade cabo-verdiana muito forte. Portanto, tem uma compreensão que outros Estados que não vivem essa realidade não têm. E vejam como isto pode ser tratado no quadro do 10 de junho. Como foi uma boa ocasião o 10 de junho para o Sr. Presidente de Cabo Verde reapresentar uma questão envolvendo um terceiro Estado e que, naturalmente, com a sensibilidade que exige o tratamento de uma questão que envolve um terceiro Estado, sabemos que corresponde a uma preocupação de Cabo Verde e que Portugal conhece, que eu conheço tão bem que da última vez que estive em Cabo Verde, ou seja, há 10 dias, vinha do terceiro Estado e, mais concretamente, de uma realidade territorial onde há uma presença fortíssima cabo-verdiana. Isto mostra porque é que estas comemorações não podem ser só comemorações formais. As comemorações formais são importantes para nos encontrarmos, mas se formos tratando de problemas concretos, de pessoas concretas, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e os países irmãos que acolhem essas comunidades e têm comunidades importantes, nossas irmãs, em Portugal, então aí o 10 de junho cumpre uma missão duplamente importante. Eu estou muito feliz por isso ter acontecido, como estou muito feliz por estar aqui hoje à noite no Mindelo. O Sr. Presidente João Miguel Tavares recordou as suas memórias do Mindelo. Eu tenho memórias emocionantes do Mindelo, mas o problema é que não posso citá-las aqui no discurso, porque seriam mais um fator de complicação do que um fator de simplificação da vida presencial. Aqui vivi a experiência de salvar um compatriota português que, não sendo especialista em natação, numa das missões que fizemos aqui, se aventurou numa praia e num mar que não conhecia. Aqui tive a oferta de um autarca de outros tempos, da oportunidade de vir a ter, teoricamente, uma casa situada em domínio público marítimo, em condições idílicas, mas que a minha intuição me disse que não devia aceitar em termos de doação. E foi correto, porventura não teria chegado a Presidente da República. Teria tido o prazer de agradar a cabo-verdianos, mas não teria tido realmente aquela preocupação de isenção levada ao extremo, mas que a prazo de umas décadas
acabou por se verificar que tinha sido sensata. Aqui teve experiências inesquecíveis, como o Carnaval do Mindelo, ou outras experiências como conferências, palestras e aulas da minha quase juventude como professor. E há qualquer coisa, se há em Cabo Verde qualquer coisa de especial, como disse o presidente Jorge Fonseca, qualquer coisa especial na nossa relação, há no Mindelo um espírito do Mindelo, e que é um espírito único. Não é por acaso que aqui brota um microcosmos cultural muito específico. É assim. Há aqui esse espírito. E portanto chega-se ao Mindelo e é-se completamente conquistado por esse espírito. E é por ser conquistado por esse espírito que eu guardei para o Mindelo 2 condecorações. Das 3 tinha pensado, mas a terceira ficará para ser entregue em Portugal, uma vez que a destinatária passa mais tempo fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde. Mas 2 que não queria deixar de passar de referir. A primeira é, naturalmente, Germano Almeida. Prémio Camões, no dia de Camões. E eu aqui vou citar o que sobre ele disse o presidente Jorge Carlos Fonseca. Dizia: a criatividade, a exuberância, o humor e a capacidade inventiva, qualidades que pôs ao serviço de uma obra que, como tantas vezes acontece, satiriza aquilo que mais ama, a terra onde nasceu. Mas isso é uma maneira de amar. Sabem que uma maneira de amar é muitas vezes ser-se crítico. Eu desconfio sempre dos pais que só veem perfeições nos filhos. Acho que não os amam suficientemente, porque não têm exata noção daquilo que é a realidade que amam, ou então não amam ainda suficientemente. Cabo Verde é a matéria-prima para o escritor que exprime a sua cultura usando a nossa língua comum. E aqui, um parênteses. Também eu ouvi com atenção aquilo que é uma realidade insofismável no que respeita linguisticamente a Cabo Verde. Mas penso que isso não é contraditório com a importância da língua portuguesa. A língua portuguesa é um instrumento universal fundamental. Fundamental. Nós portugueses, nós cabo-verdianos, nós angolanos, nós moçambicanos, nós timorenses, não conseguiríamos alguns lugares internacionais e algum peso internacional, que é muito importante e é um dos trunfos da nossa comunidade comum, sem o peso dessa língua. É um trunfo essencial. Os espanhóis também têm línguas importantíssimas no seu seio. E contactaram com realidades linguísticas muito ricas onde chegaram na América Latina. E, no entanto, a língua castelhana, hoje dita espanhola, tem o peso universal que tem, precisamente pela aposta que houve nela. E, portanto, eu penso que, sem embargo da chamada de atenção aqui feita, a aposta na língua portuguesa como realidade estratégica universal é do nosso interesse comum. Já não é tanto Portugal. Eu costumo dizer até, muitas vezes em Portugal, algo que nem sempre é bem interpretado, que eu sinto muitas vezes, quando se debate a língua portuguesa, que ela é debatida um bocadinho de uma forma paroquial, pensando apenas em Portugal.
quando a língua portuguesa tem hoje uma expressão muito maior, na forma como se projeta através dos outros países que integram a CPLP, muito mais do que através de Portugal. Muito mais, mas muito mais pela sua presença universal nos vários continentes. E depois temos um segundo condecorado, João Branco. E vejam que eu não conhecia o discurso do Presidente da Comissão Organizadora. Não há essa tradição no 10 de junho de conhecimento prévio dos discursos. Além do mais, porque sabem que o do Presidente normalmente é de improviso e então em Cabo Verde só pode ser de improviso porque o Presidente cabo-verdiano improvisa. Ora bom, João Branco trouxe consigo Portugal, a cultura portuguesa, e colocou-se ao seu serviço no Mindelo, mas colocou-se ao serviço do Mindelo e de Cabo Verde. Ator, encenador, escritor, professor, é mais do que diretor do Centro Cultural Português. É um ativista. Sabem o que é ser-se ativista? Eu espero que saibam, porque é muito bom. Trabalhando com o que tem e com o que não tem, com generosidade e criatividade, ele dinamiza a cultura cabo-verdiana e a cultura portuguesa. E, portanto, são duas condecorações que tinham de ser entregues aqui no Mindelo. Só mais uma nota final. Falou o Presidente e meu querido amigo, e qualquer dia companheiro de lides de escrita, em conjunto, o que para mim é uma honra, porque o Presidente é escritora e eu sou apenas professor no universitário. Bom, mas falou na importância do futebol. E eu queria dar uma palavra ao Eliseu e agradecer-lhe estar cá, o que podia parecer uma bizantinice lusitana, o vir cá com a taça e com o Humberto Coelho e com o apoio da Federação, para agradecer uma coisa que, no entanto, é óbvia e que é bom que seja agradecida, é que não teria sido ganha aquela taça sem aqueles jogadores todos cabo-verdianos. Não tinha. Ainda por cima estavam em todas as posições do terreno. Não era possível prescindir de avançados, mas também não era possível prescindir de médios, nem de defesa. Era impossível. Mas foi, de facto, muito impressionante ver, mais do que aquele senhor que, apesar de tudo, tinha a nossa provecta idade, ou quase, mas aqueles miúdos, aquelas crianças, aqueles jovens, que eram uma centena e meia, de facto, e o sonho deles, e o que isso significava, porque faz parte daquelas realidades da vida, são realidades só compreensíveis na base da proximidade. Só estando próximo das pessoas é que se percebe como é que elas reagem. Em teoria, como diz o Presidente Jorge Carlos Fonseca, não se esperaria isso, porque eu entusiasmo com aquela taça, porque eu entusiasmo com a presença do Eliseu, porque eu entusiasmo com a presença da mãe do Eliseu, que ainda é mais frenética que o Eliseu. Verdadeiramente o Eliseu era um sucesso, a mãe ainda era mais sucesso. Bom, porquê o sonho daquelas crianças? Será que elas renunciam a querer ser muito mais e outras coisas do que apenas aquele sonho? Mas aquele sonho por si é tão importante e tem um significado comunitário e coletivo. E são estes sonhos que cada um de nós vai construindo nesta teia feita de altos e baixos e de claros e de escuros, que é a teia de relações entre Cabo Verde e Portugal. Em que é bom que haja quem venha dizer, atenção que há escuros, não venham só dizer que é tudo maravilhoso. Mas depois também é bom que haja os sonhadores,
que digam, mas há tanta coisa que é boa ou pode ser ainda melhor. E depois há aqueles que têm de fazer todos os dias para que seja verdadeiramente melhor. E é juntando os três que nós fazemos não só um grande 10 de junho, mas fazemos uma grande amizade luso-cabo-verdiana. Vivam os nossos compatriotas aqui em Cabo Verde, em particular aqui em Mindelo. Vivam! Viva esta comunidade que vos acolhe aqui em São Vicente e que é muito especial e que é muito particular em termos de cultura e de vivência. Viva esta pátria irmã de Cabo Verde, que é muitíssimo especial e que tem de facto um Presidente da República e um Primeiro-Ministro muitíssimo especiais. Temos de admitir, para não dizer muito originais e muito complementares. Não podem ser mais diferentes um do outro. Mas isso não é só em Cabo Verde, não é? Conheço outros países em que também é assim. E por falar nisso, viva o nosso querido Portugal!